Hoje eu queria compartilhar com vocês um tema, umas verdades, a nossa posição espiritual, para que nós possamos, meditando nessa palavra, na nossa posição. O tema se chama Os Olhos Iluminados. Diga aí para quem está do teu lado: eu declaro teus olhos iluminados. Os olhos espirituais, nós estamos falando dos olhos espirituais. É por isso que aqui nós temos vários irmãos que são deficientes visuais, fisicamente, mas que estão iluminados assim como nós estamos. Agora você entende que aqui uma pessoa que não enxerga fisicamente pode ver também, porque está com os olhos iluminados. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu essa palavra, ele ministrava por onde ele recebia instruções de Deus para ministrar. E ele ficava sabendo notícias de pessoas que haviam recebido a palavra, ou que estavam gostando do que estavam ouvindo, estavam felizes com a revelação do Evangelho da graça de Deus. E essa igreja de Éfeso, que era uma região, né? Não era só um endereço assim como esse aqui, era uma região, a região dos Efésios lá, que o apóstolo Paulo tinha ali um grupo de pessoas que foram alcançadas pela rádio metropolitana daquela época. E olha a atitude do apóstolo Paulo em relação a essas pessoas. Por que eu quero começar com esse comentário? Para que você veja a importância de ter os olhos iluminados. Porque uma pessoa que tem os olhos iluminados... Obrigado, Moreno. Posso falar? Não posso falar? Não? Não é? Posso? A importância de ter os olhos iluminados é grandíssima, porque se você tem os olhos iluminados, você é diferente. Se você tem os olhos iluminados, para você tanto faz, porque você sabe quem é você, de onde veio e para onde vai. E você sabe que Deus está no controle da tua vida e que pode acontecer o que for, que no final tudo vai dar certo. E o apóstolo Paulo tinha essa convicção. E quando ele sabia de pessoas que estavam ouvindo a palavra, ele orava. Efésios, Cléia, por favor, 1,17, diz assim: ele orava para que Deus... Orava para quê? Esse é o contexto. O contexto é que ele orava com essa intenção: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê, abençoados de Éfeso, que estão ouvindo a palavra agora, que estão chegando agora, que estão tomando conhecimento dessa postura agora, do Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo ressuscitado agora. Vocês estão entendendo que Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas nem João. Evangelho só começa quando o testador morre. Enquanto o testador está vivo, o testamento não pode, o herdeiro não pode acessar, né? Então, o apóstolo Paulo estava doido para falar um montão de coisa, mas ele podia falar o que fosse. Se Deus não iluminasse os olhos daquelas pessoas, as pessoas não iam entender nada. Então ele orava: o Pai da Glória, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um comportamento, um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Essa versão que eu estou usando hoje é uma versão de 1569, Reina Valera, chamada Reina Valera, Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera, né? Eram dois sacerdotes que se desligaram lá. Em 1569 eles escreveram essa versão de hoje aqui. Verso 18 fala assim, ó: iluminando os olhos do vosso entendimento. Diga para quem está do teu lado aí: teus olhos espirituais, para que saibais qual é a esperança a que ele vos chamou. Porque não adianta você entrar numa igreja sem saber o que você foi fazer lá. Ok? Que ele vos chamou. Você tem que conhecer para que ele te chamou, para que ele está iluminando meus olhos, o que Deus quer comigo. O apóstolo Paulo orava assim porque ele precisava de ajuda. Ele entendeu aquela passagem de Cristo: olha, a seara está pronta, mas os ceifeiros são poucos.
Então ele orava para que as pessoas tivessem os olhos do entendimento espiritual iluminados e soubessem que elas tinham um chamado, tinham uma esperança de um chamado e tinham também uma herança. E essa herança é uma riqueza muito grande na vida de todo mundo. O que nós temos, abençoado, hoje, através desse conhecimento, é uma herança que não tem preço. Você saber que você tem um anjo do teu lado, dia e noite, esperando o que você vai falar com tua boca para que ele possa ministrar a teu favor. Você saber que o bem ou o mal que te acontece vem do mesmo Deus, que agora você pode dormir com a luz apagada, que o diabo já foi destruído, que o teu Satanás, o teu inimigo, está vivo sim, Satanás, mas é a carne que habita na tua vida, essa aí é o Satanás, e que você pode tentar dominá-lo, e também que às vezes você não vai conseguir dominá-la, e que ela vai te derrubar, mas que mesmo assim entra o seguro da graça de Deus e te protege em tudo, saber que você não pode se perder, que você jamais poderá sair das mãos de Deus, conhecer João 6, 44, 45, que só pode ir ao Senhor aquele que ouviu de Deus antes, e se você está nessa é porque você é um desses. Conhecer Romanos 8, 29, aqueles que ele conheceu desde antes, a estes ele chamou, predestinou, justificou e também glorificou. Você sabe, caramba, na minha vida pode acontecer muita coisa, mas nada vai dar errado, porque Deus está no controle. O que acontece é que como eu estou no olho do furacão, eu só vou entender as coisas depois. É assim ou não é assim? Quantos aqui já passaram experiências assim? Até alguma enfermidade que te dê, você está no hospital e me fala como Rosana me disse, olha, eu estou entendendo por que eu estou aqui. Tem muita gente aqui que está dando a vida por ouvir uma palavra dessas que a gente fala aí todo domingo, e às vezes a gente mesmo não dá nem valor, e tanta gente querendo ouvir e precisando ouvir. A gente vai entendendo o que Deus fala. Um iluminado ouve a pessoa falar e conhece a pessoa por dentro, sim ou não? Outro dia eu brinquei aqui e falei, eu posso adivinhar o teu futuro tranquilamente e nem vou te cobrar por isso. Por quê? Porque o que você fala hoje é a semente que você está plantando para colher a colheita de amanhã. Então eu vou conversar contigo e o que você falar, eu vou dizer, olha, a tua vida vai assim, vai assado, vai assim, vai assado. Eu não vou nem colocar um turbante, mas vou adivinhar teu futuro. Por quê? Porque eu estou com os olhos espirituais iluminados. Então, uma pessoa que está com os olhos espirituais iluminados, ela é diferente. Se está chovendo, essa pessoa pensa nas plantinhas, né? Se está sol demais, já pensa naqueles que estão trabalhando a semana toda, que precisam desfrutar de um passeio, de uma praia, tem que ter um dia bonito também. E você vai vivendo a vida, vai encontrando situações. Você já não briga por bobagem. Não quero saber quem vai ganhar a eleição. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou. E Deus está no controle. É claro que a gente tem nossas preferências, mas não vamos nos matar por causa disso. Agora parece que as pessoas já estão voltando para os grupos de WhatsApp de novo, né? Mas em outubro elas saíram xingando, uma xingando a outra, irmão contra irmão, caramba, que é isso? Por falta de olhos iluminados. E eu queria dizer que não é porque estamos no Ministério da Graça há muitos anos que garante que nossos olhos estão iluminados, não. O que garante que nossos olhos estão iluminados é o nosso comportamento. Vos dê, e no verso anterior diz, espírito de sabedoria. Eu posso dizer que sei tudo, mas se o meu comportamento não for um comportamento de acordo com o que diz a sabedoria, eu não sei nada. Eu estou ainda sendo iluminado. Portanto, eu não estou edificado ainda. Então, eu queria mostrar para vocês hoje essas verdades aqui. Quando teus olhos estão iluminados, você consegue perceber que a graça de Deus sempre esteve presente na tua vida. Outro dia eu trouxe um tema chamado A Graça de Deus é Eterna.
Quantos lembram desse? Né? Você percebe a graça de Deus em muitos momentos. Agora eu também queria te dizer uma coisa. Por incrível que pareça, o favor de Deus encontra oposição. E por incrível que pareça, não é o diabo que faz oposição à graça de Deus. São os religiosos. Que estranho isso, é uma coisa. Por que Deus é assim? Eu não sei. Vamos ver uns exemplos aqui. Primeiro exemplo que eu queria mostrar para você está em Lucas capítulo 10, verso 38. Vamos ver na tela um resumo, né, Cléia? Se você me ajudar aí. É uma história com H, que Jesus ia caminhando num determinado lugar e passou por um povoado e resolveu entrar nesse povoado porque ele tinha uma família de amigos ali, que era a família do Lázaro. E lá ele se encontrou com essa família. A Bíblia não fala que o Lázaro estava presente, mas que suas irmãs sim, Marta e Maria, estavam presentes. Então Jesus entrou, deve ter servido para Jesus um copo d'água, sim ou não? Ele sentou, começou a falar. Se você encontrasse Jesus por aí hoje andando, e ele entrasse na tua casa, você ia lavar a louça? Você ia tirar pó do móvel? Você ia varrer casa? O que você ia fazer? Você ia chamar Jesus, senta aqui no sofá, liga o ar-condicionado aqui e tal, eu sento aqui, ó, fala. Sim ou não? Mas aí, o que a Bíblia diz nessa passagem? Que a Maria, diga Maria, graça, diga Marta, legalismo. Quando você olha com os olhos iluminados essa passagem, você vê dois sistemas. Um é o sistema religioso, que cobra. Por quê? Porque ele só vive pagando preço. O irmão sobe o monte, o irmão desce o monte. Ó, eu vou falar porque eu passei lá. Segunda-feira, reunião da União dos Varões. Terça-feira, reunião de oração. Quarta-feira, ensaio do coral. Quinta-feira, culto público. Sexta-feira, visita os irmãos que estão desviados. Sábado, culto da mocidade. Domingo de manhã, escola dominical. 1h da tarde, visitar os irmãos que não aparecem na igreja há muito tempo. 6h da tarde, reunião de oração, porque às 7h30 começa o culto público de novo. Marta. Aí chega Maria, SSS. Ó, quantas vezes você vai à igreja por semana? Eu? Máximo 2. O quê? E os outros dias? Eu vou viver minha vida com minha linda mulher, meus filhos, minha família. Vou passear para as coisas que eu gosto de fazer. Vou aqui, vou acolá. Não. Aí, a Marta falou assim: Senhor, não está vendo que eu estou com tanta coisa para fazer aqui? E a minha irmã sentada aí? Manda ela vir me ajudar, Senhor, porque ela está errada. Porque na visão do sistema religioso, aquele que está em graça está errado. Por quê? Porque você não faz nada. Duvido que lá o Vinícius entraria de bermuda. Nesse calor, certo, Vinícius? Duvido, por quê? Porque o pessoal está obrando, e quem está obrando quer ver todo mundo obrar. Quem está obrando quer ver todo mundo ralar, porque senão ele acha que é injusto. Ele vai dizer assim: poxa, só eu que estou pagando preço, só eu que estou sofrendo aqui. Ele também. Aí Marta cobrou do Senhor que dissesse: Maria, não é? Então, aí o que Jesus respondeu? Quantos aqui lembram o que Jesus respondeu? Todo mundo lembra. É isso, um aplauso a você, porque você está aprendendo a se defender. Ele respondeu assim: Marta, Marta, você por que anda tão afanada aí, preocupada com a louça na pia, com a poeira do cantinho, debaixo do tapete?
e deixa as crianças brincarem e tal. Eu te digo uma coisa, disse Jesus para ela: a tua irmã escolheu a melhor parte. Quem falou isso? Quem é o dono da tua vida? Quem é a opinião que interessa mais? A do pastor legalista ou do dono? Então um aplauso ao dono. Você vai obedecer quem? O dono. Mas você só vê isso com os olhos. Segundo exemplo. Isso foi história. Ok? Então, aconteceu. Agora vamos a Lucas 15, verso 11. Lucas 15, 11. Da mesma maneira, tem um resumo na tela, aqui. Um homem tinha 2 filhos, e isso é uma parábola. Diga comigo, parábola. O que é uma parábola? É uma alegoria, é uma comparação que não necessariamente tem acontecido. Aqui não é história, aqui é parábola. Um homem tinha 2 filhos. Então Jesus estava falando, se você pega a sua Bíblia abençoada e lê o contexto é a parábola das dracmas, é a parábola da ovelha, a parábola disso, daquilo. Então ele estava dizendo assim: no reino dos céus, e para quem está iluminado, sabe que nós já estamos vivendo a época chamada Reino de Deus. Quantos recebem isso? Que começou na ressurreição, não é com aparência visível, mas está dentro, em vós, disse Jesus, né? Então, ele estava comparando, antes de se iniciar o reino, ele estava dizendo como seria. E você está vivendo na época do reino. Então, para você, quando você olha essa comparação, para você tem que receber de forma em que você se enquadre naquilo que o Senhor disse a respeito da tua vida. Um homem tinha 2 filhos e um dia o mais novo, parece que era mais nervoso, pediu a sua parte na herança e voa às mulheres. É porque a Bíblia diz. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que ele gastou o dinheiro todo com as mulheres. E você sabe que naquele contexto de gastar o dinheiro com as mulheres, ele vai gastar o dinheiro com as mulheres, com as bebidas, com as drogas, com a noitada, e saberá mais Deus com o quê? Tem gente rindo, você já passou nisso, né? Tranquilo, eu não vou te entrevistar não. Não vou te entrevistar não. Mas o que eu quero é que você veja aqui, o que diz essa história aqui. Aí, um dia, o filho levantou e viu que o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, o traficante vende droga. Ele já olha para você e fala assim: senão eu vou ter que te matar, você não vai me pagar? E você sabe que dívida com boca de fumo é morte, né? Para os que já viveram isso, conhecem isso bem. Ele não vende. A mulher de noite se aproxima do duro? Nem se você tomar um banho de gasolina. Não, tem dinheiro, não tem ninguém. E a bebida? Neca. E o cara acabou o dinheiro, ele falou assim: rapaz, e agora, o que eu vou fazer? E ele começou a passar fome. A Bíblia diz que ele começou a desejar comer a comida que davam para os porcos. De tão agoniado que ele estava. Imagina. Aí um dia, na hora de deitar, ele lembrou do pai e falou assim: caramba, qualquer trabalhador lá na fazenda do meu pai tem o que comer. Quer saber de uma coisa? Amanhã, quando eu levantar, eu vou lá e vou pedir ao meu pai que me empregue como um de seus trabalhadores, porque aí, pelo menos, a minha comida eu vou ter. Aí amanheceu o dia, ele pegou a mochila dele e foi para casa. Só que a Bíblia diz uma coisa interessante, que quando aquele homem apareceu lá na Praça Seca, o pai dele saiu aqui na porta, aqui no campinho, e olhou e viu
Quando o filho estava chegando lá longe, isso significa que o pai do filho sempre esteve esperando o filho voltar. Se o pai estava esperando, é porque tinha certeza e convicção que o filho voltaria, sim ou não? E o filho voltou. Quando o filho voltou, aí a Bíblia disse que o pai chamou o chefe dos empregados e falou assim: sabe aquele animal bem gordinho e nutrido que está ali, que a gente estava aguardando para o dia 24 de dezembro? Vamos matar ele agora, porque meu filho está aí. Vamos, bota nele, prepara aquele sapato bonitão e um anel bonito. Vamos fazer aquele churrascão com música, vamos fazer aquele pagode. Vamos cantar a música do Xande de Pilares, porque Deus é maior. Sim ou não? E vamos fazer a festa, porque esse meu filho, eu tinha ele como morto, mas ele reviveu. E o pai, imagina o pai que não fica alegre com o filho mais novo voltando para casa. E a festa se armou. Botou um anel no dedo dele, recebeu ele. Não, pai, eu quero ser como um dos teus trabalhadores. E o pai não quer nem saber disso. Diz a Bíblia que o pai o recebeu de braços abertos, o abraçou apertado e disse: filho, eu te amo, eu te quero, bem-vindo, aqui é a tua casa. Uma vez filho, uma vez filho, uma vez filho. Porque o pai não pode riscar o sobrenome do filho. Você, estou falando de você. Você vai lá no cartório, Caio Alejandro Carneiro. Eu vou lá, não quero mais, risco Carneiro daí. Não, senhor, não pode. Imagina Deus riscar o teu nome do livro da vida. Mas como eu te disse, a graça e o favor de Deus encontra oposição dos religiosos. Naquele caso foi Marta, e aqui agora é o filho mais velho. Porque a Bíblia diz que então o filho mais velho que estava no campo trabalhando e escutou aquele pagode bem alto e tal, aquela música, aquela falação. Você sabe como é que é festa, né? Comida e bebida é uma alegria só, é um gozo, alegria, tudo tem direito e tal. E o filho chegou e disse assim, perguntou para um dos empregados: o que está rolando aí? Aí o empregado falou: vê o empregado, aqui, o telefone aqui, meu irmão. Aí o empregado falou: é que o teu irmão voltou para casa. O teu irmão que estava por aí, na noitada, voltou. Está aqui de novo. O quê? Aí saiu o pai. E o pai disse: filho, teu irmão voltou. Imagina a alegria daquele pai dizendo: teu irmão voltou, agora nós estamos completos, a família está reunida novamente, porque teu irmão que se perdeu e está aqui, reviveu, e eu recebi de braços abertos, matei aquele animal. O que, pai? O senhor fez o que para o meu irmão? Olha, eu calcei o melhor sapato, dei a melhor roupa, coloquei um anel no dedo dele, matei aquele animal e mandei fazer uma festa. Mas pai, o meu irmão estava com as mulheres gastando o dinheiro, a herança. Eu sempre estive aqui, eu sempre andei de gravata, eu sempre fiz jejum, eu sempre paguei o preço que tinha que pagar, e o Senhor nunca fez esse alvoroço todo porque eu estou aqui certinho, em todos esses anos, casado com a mesma mulher. Não que isso seja mal, tá? É difícil, mas não é mal. O correto é você estar aí, casado com a mesma mulher, e o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim? Diga comigo: filho mais novo, graça. Filho mais velho, sistema religioso. Entendeu a oposição? A última, Mateus 20, verso 1. Mateus 20, do verso 1 ao 16. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu pela manhã
a contratar obreiros para a sua vinha. Pela manhã, nesse caso aqui, a gente define como 6 horas da manhã, cedinho. O homem saiu a procurar trabalhadores porque estava precisando de ajuda. E tendo combinado com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou à sua vinha. Então, às 6 horas, ele convidou um grupo de pessoas que ele encontrou na rua e disse: olha, 1 denário para cada um por dia de trabalho. Denário era uma moeda daquela época de Jesus, lá uma moeda que, segundo os historiadores, era uma moeda de prata, nos domínios romanos, né? Tinham algum dracma, denário, uma outra chamada asis. Bom, verso 3: saindo de novo, próximo da 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, viu a outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: vocês também vão lá para a minha vinha e eu vos darei o que é justo. E eles foram. Verso 5: saiu de novo próximo da hora sexta. Hora sexta então é meio-dia. E da hora nona é 3 da tarde. E fez a mesma coisa. E saindo perto da hora 11ª hora, que aí nesse caso é às 5 da tarde, né? 11ª hora, encontrou outros que estavam desocupados. E disse assim para ele: por que vocês estão aqui o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele falou: vocês também, vamos lá para a vinha, e vocês vão receber o que é justo. Terminou o dia, chegou a noite, o senhor da vinha falou para o seu gerente: chama todos os trabalhadores e paga a eles a jornada, começando dos últimos e terminando com os que foram contratados primeiro. Verso 9: quando chegaram aqueles que haviam ido trabalhar perto das 5 da tarde, receberam cada um 1 denário. 1 denário. Verso 10: quando chegaram também os primeiros das 6 da manhã, pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam cada um 1 denário. Quantos estão entendendo? Todos dois receberam a mesma coisa. Verso 11: ao receber isso, murmuravam contra o pai de família, falando mal dele. Não, ele não pode fazer isso. Deus não pode fazer isso. Não pode? Não, claro que não. Como é que Deus vai fazer isso? Deus não é injusto? Eu estou aqui ralando desde de manhã. Esse aqui chegou agora, não fez um jejunzinho, e diz que está salvo, e diz que o sangue do Cordeiro é poderoso para salvar a vida dele. Não, não pode ser assim não. Ele chegou às 5 da tarde. Eu estou aqui desde cedo, me batizei nas águas, na cachoeira, na piscina, no batistério, aonde for, no rio. Eu estou aqui há muito tempo, me proibiram usar certas roupas, andar em certos lugares, conviver com certas pessoas. E esse aí ou essa aí, que fizeram isso tudo e chegaram agora no finalzinho, vão receber o mesmo que eu? Não, Deus não pode fazer isso porque Deus não é injusto. Murmuravam. Verso 12, diziam assim: esses últimos trabalharam 1 hora só e foram feitos iguais a nós que temos suportado a carga do calor do dia. Sabe como é que se chama isso na linguagem de Paulo? Jactância. Diga comigo, jactância. Eu vou ver aqui, ó, rapidinho, só para você anotar aí, só para confirmar e você anotar. Romanos 3, 27. Olha o que diz aqui rápido. Romanos capítulo 3, verso 27. Aqui, ó. Diz assim: onde, pois, está a jactância? Porque no contexto o apóstolo Paulo vem falando que a justificação é pela fé. E quando a justificação é pela fé, já não é pelas obras. E aí, aquele que está na obra a vida inteira,
chega você dizendo que é justificado pela fé, o que é que você fez para ser justificado? Eu não fiz nada. É pela fé, não é pelas obras? Ele não aceita. Aí Paulo perguntou: onde, pois, está a jactância, se a justificação é pela fé? Fica excluída. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, excluída pela lei da fé. Um aplauso ao nosso Deus. Aí, ele respondeu, o dono lá respondeu e disse: amigo, eu não te fiz, não te prejudiquei. Você não combinou comigo que ia receber 1 denário e aceitou? Toma o que é teu e vai embora. Mas eu quero dar a esse aí que chegou às 5 da tarde, igualzinho eu estou dando a você. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou você está com inveja porque eu sou bom? Não é o diabo que faz oposição à graça, são os religiosos. Quando você olha essas passagens com os olhos espirituais iluminados, você começa a ver que o favor de Deus é maior do que tudo. A graça de Deus sempre esteve no coração dele. A lei não estava no coração de Deus. A Bíblia diz que a lei foi um pacto enxertado, Luziene, para que o homem conhecesse o que era o pecado, porque o pecado já estava, mas o homem não sabia. Então, para que o homem conhecesse o que é a cobiça, a lei disse: não cobiçarás, diz o apóstolo Paulo. Mas foi um pacto enxertado, colocado no Monte Sinai e tirado no Monte Calvário. Se você está depois do Monte Calvário, você está na graça de Deus plenamente. Você está debaixo desse pacto. Então, a graça de Deus sempre encontrou oposição e sempre encontrará oposição por causa da carne, não por causa dos irmãos que estão em outros lugares. Não é isso. Mas é porque, como eles têm carne, como nós temos carne, e eles não têm um instrumento que os explique que é carne, o que é espírito, a religiosidade praticada ativa a carne. Aí vem a jactância, a cobrança, a acusação, conhecer segundo a carne. Eu não posso te conhecer segundo a carne, porque o meu mestre conversou com uma mulher que tinha 6 maridos. Tem alguma mulher aqui que já teve mais de um marido? Não tem, né? Olha só. Imagina uma mulher. Tem alguma mulher aqui que tem um marido? Um só. Você tem um marido, né? Dona Luz tem um marido. Luziane tem um marido. É fácil viver com esse homem? Não é difícil viver com esse homem? Ele não é complicado pra caramba? Às vezes não briga? Eu brigo às vezes com a minha esposa. É porque você não nota que eu subo aqui e você nem percebe. Mas às vezes, pô, a gente brigou ontem. E aí? É difícil? Imagina uma mulher que teve 6 experiências dessas, 6 sogras diferentes. Imagina, é fácil? Jesus condenou a mulher? Não, Jesus falou para ela outra coisa. Falou: ó, essa água aí vai te dar sede, mas se você beber da água que eu tenho, né? Outra vez pegaram uma mulher que estava em adultério, em flagrante, diz a Bíblia. Como é que é um flagrante de adultério? Ouviram dizer? Ou pegaram os 2 pelados no motel? Flagrante. Aí, agora é interessante como a sociedade é, né? Que a Bíblia não fala do homem, porque se ela estava em adultério, estava com alguém, né? Mas só fala da mulher. O homem, ó, vazou. Alô, peito, pegaram a mulher. O que Jesus falou? Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ah, foram embora. Então vai embora, porque eu também não vou te condenar. Eu só vou te dar um detalhezinho. Vê se evita, porque isso aí traz problema. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse na linguagem de hoje. Vê se evita, porque isso aí você vai arrumar problema. Entendeu, abençoado? Quando chegar alguém assim aqui, você é capaz de receber? Sem olhar para o bafo de álcool que a pessoa esteja? Sim ou não? Sem olhar para a aparência daquela senhora da noite, se um dia ela chegar aqui? Sim ou não? Se não para recebê-la e dizer bem-vindo.
Aqui você é apresentado perfeito em Cristo Jesus, como aquele filho que voltou, como aquele outro que recebeu o mesmo salário, e como aquele outro lá que sentou aos pés de Jesus, Maria, e ouviu ele falar, porque isso é tudo que nos interessa. A minha função, que Deus me chamou, é com essas ministrações tentar com que nós melhoremos. Quantos recebem isso? E a tua função é, a partir de agora que você já comeu a comida, transmitir para outros, para que essas pessoas também sejam alcançadas, porque essas pessoas aí têm o mesmo direito que você e eu. Você recebe? O Senhor é bom? Todo tempo, como diz o filme? Diga comigo, o Senhor é bom. Todo tempo. E sua misericórdia dura para sempre, abençoado. Um aplauso ao nosso Deus misericordioso. Vamos ficar em pé. Vocês acabaram de ouvir uma ministração que tem mudado muitas vidas e ajudado a muitas pessoas. Queremos convidar você e tua família a congregar conosco, domingos às 10 horas da manhã e quintas-feiras às 20 horas. Nosso salão de reuniões fica na rua Cândido Benício, número 1176, no bairro do Campinho, em frente à estação do BRT Capitão Menezes. Visite nossas redes sociais. No Facebook, digite Pedro Keller, ou então digite Reconciliados com Cristo. No YouTube, digite Apóstolo Pedro Keller, ou então Reconciliados com Cristo. Nosso website www.cienciadagraca.org. Faça contato pelo nosso WhatsApp e receba todas as nossas informações. 21 99104 83 88. Se preferir, escreva um e-mail para nós, apostolopedrokeller@gmail.com. Ouça nossa web rádio 24 horas no teu celular. É simples. Baixe o aplicativo Rádio Ciência da Graça e desfrute. Venha fazer parte da família da fé, reconciliados com Cristo. Te esperamos. Até lá!